Olha, veja bem, então o primeiro versículo que nós vamos estudar sobre depravação total é Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Veja bem o que está escrito. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Então preste bem atenção. Uma das coisas que você tem que analisar nesse versículo é: se Deus não estabelecesse que era proibido comer dessa árvore, não seria pecado comer dessa árvore. Então, a decisão de proibir comer daquela árvore, ela é unilateral, ela é só de Deus, ok? Então, Deus estabeleceu isso. Se fosse algo que estivesse fora da previsão divina, de que Deus saberia que iria acontecer, se não fosse projeto de Deus, e veja bem que eu vou falar com vocês, é um absurdo entender isso, não é fácil compreender isso, tá? Mas nada acontece sem a permissão divina. Isso é uma verdade bíblica, tá? Se não fosse para o homem ter acesso a essa árvore, Deus teria plantado na lua ou nem criado essa árvore. Ok? Isso você tem que entender. Então, Deus tinha um propósito quando permitiu que o homem tivesse acesso a essa árvore, sabendo que dela o homem comeria. Ok? Então, sim, eu tenho que dizer para você que Deus tem um propósito em permitir a questão do pecado. Tá? Deus tinha um propósito disso. Qual é o propósito? A glória de Deus. Tá? A gente vai entender isso. Isso é difícil entender isso para alguns. Como assim? Isso aí seria dizer que Deus estaria facilitando o pecado? Não. Facilitando é uma coisa, que não é o que está acontecendo no texto. Mas que ao proibir, sabendo que o homem comeria, e isso estando acontecendo ali, Deus era consciente de que isso iria acontecer. E Deus tinha um propósito com tudo isso. Com a criação, com a questão da queda, Deus sabia o que ia acontecer. E eu já adianto para vocês, Deus não sabe porque prevê. Deus sabe porque decretou. É uma das coisas que você vai ter que começar a perceber nas Escrituras. Deus ele não prevê o futuro, como se vê aí nos desenhos de infância, que lê ali numa bola de cristal, aí ele vê o futuro. Não é assim não. Deus não vê o futuro. Deus sabe o que está no futuro porque ele determinou que aquele futuro fosse assim. A gente vai ver isso. Nós temos na Bíblia expressões como vaticínio, como profecia, como decreto e como Deus determinando especificamente. Então aqui Deus diz ao homem que quando ele comesse daquele fruto, ele certamente morreria. Então nós temos uma verdade prática aqui. Qual é? O pecado gera morte. Ok? Isso é fato. O pecado gera morte, tá? Então, nós estamos vivendo em vida a morte, que é a condenação exposta por causa do pecado. Então, é fato. Todos nós vamos morrer, tá? A ilusão que muita gente tem, para quem não entende ainda e acredita ainda na história do arrebatamento secreto, que ainda vou explicar para vocês que não existe isso, tá? Eu vou explicar para vocês como que é a questão da volta de Cristo ainda. O arrebatamento secreto, que foi colocado com muitos filmes, pessoas desaparecendo, não é bem assim que está no texto bíblico não, tá? Avião caindo, não é bem assim que está no texto bíblico não. Vocês vão perceber isso. A questão é que ninguém vai sair desta vida sem morrer. Ninguém. Ok? Mas o Enoque partiu desta para melhor sem ver a morte. Quem disse isso? O texto bíblico diz que Deus tomou ele para si. Assim como nós usamos a expressão para amenizar. Deus colheu uma flor no seu jardim, Deus levou para ele, Deus tomou para si.
Nós estamos falando de uma pessoa que morreu, gente, ok? Mas a gente está usando outra forma de se expressar com relação àquilo. Ah, Elias não morreu. Quem disse que não morreu? Ah, ele subiu num coisa de fogo. Também não é no coisa de fogo, não. O texto bíblico mostra que ele subiu no redemoinho de vento lá. Mas, preste bem atenção, nós estamos falando de alguém que morreu e foi levado por Deus, tá? Porque Elias também era um pecador. E o salário do pecado é a morte, tá bom? Ah, mas o Moisés também não morreu. Tem gente que acha que o Moisés não morreu, mas está lá na Bíblia. Deus sepultou Moisés, né, na terra lá e tal, explicou direitinho. Então ninguém saiu dessa sem morrer. Jesus Cristo, que era o único digno de vir e não morrer, ok? Porque ele não pecou em momento nenhum, até ele, que é o mestre, passou pela morte. Quem acha que não vai passar pela morte, está negando os textos bíblicos que falam que nós ressuscitaremos para a vida eterna. Se vai ressuscitar é porque morreu, tá? Salário do pecado é a morte. Pecou, vai morrer, tá bom? Então não acredita que vai ser arrebatado vivo, que vai, não é bem assim que as coisas vão acontecer, não. Paulo fala que quem estiver vivo vai ser transformado. O que é transformado? Tanto como quem morreu, como quem está vivo, todos vão ser transformados num corpo glorificado, e para isso passa pelo procedimento da morte normalmente, tá? Todo mundo vai morrer, isso é irrevogável, tá? Então essa é a verdade. Então, dentro da depravação total, nós conhecemos o que causou, ok? A questão do pecado. Deus criou a lei. Se Deus não cria a lei, não era pecado. Então, o que fez o pecado entrar na humanidade é Deus ter criado a lei e o homem ferir essa lei. Consoante é isso, tá? Então é isso que tem que ser observado.